tarde, pessoal. A aula de hoje será sobre epidemiologia das doenças vetoriais transmitidas por mosquitos. Bom, inicialmente é importante a gente lembrar o que significa epidemiologia. Bom, epidemiologia é o estudo da frequência da distribuição das doenças dentro da nossa sociedade numa determinada área. E as doenças vetoriais, elas são em sua maioria transmitidas por mosquitos. Então é por isso que eu escolhi falar sobre epidemiologia apenas das doenças vetoriais transmitidas por mosquito, ok? Então vamos lá. Por que estudar então doenças transmitidas por mosquitos? Primeiramente porque os mosquitos, eles podem ser considerados os animais mais mortais do mundo, tá? Então em primeiro lugar eles lideram o ranking de mortes por animais, com em média 750 mil pessoas por ano sendo mortas por picadas de mosquito. Obviamente, não apenas pela picada do mosquito, mas pelos vírus que eles transmitem. E dentre essas doenças, as principais são malária, febre amarela, chikungunya, zika, dengue e algumas filarioses. Liderando esse ranking aí, eu coloquei em primeiro lugar a malária, justamente porque a malária, ela causa realmente, comparado aí com essas outras doenças, o maior número de mortes, tá? Apenas na África chega a quase 600 mil casos de mortes por ano. Então, estudar a epidemiologia dessas doenças é muito importante, porque pode ajudar o governo a delinear planos de ação para o controle dessas doenças em vários locais do mundo, ok? Então, quais são as doenças que eu vou abordar nessa aula? Então, para a aula não ficar muito cansativa, eu escolhi 3 doenças: a dengue, a zika e a febre amarela. Por que eu escolhi essas 3? Porque, em primeiro lugar, a dengue ela pode ser considerada a principal doença vetorial aqui no Brasil. Né? Nós vemos todos os anos o governo anunciando propagandas, enfim, medidas de controle para controlar, então, os surtos e as epidemias de dengue que são constantes no nosso país, que acontecem principalmente no verão. Isso porque a dengue, então, é uma doença que ocorre principalmente nos países tropicais e subtropicais. Depois eu vou falar sobre o Zika, sobre o vírus Zika, que chegou no Brasil em 2015 e que nós enfrentamos, então, o primeiro surto de Zika no país. E eu quero mostrar para vocês qual foi o panorama dessa doença desde 2005 e até os dias atuais, tá? Então, eu vou mostrar aí esse panorama aí da doença, da distribuição dos casos e do que aconteceu. E por último, vou falar sobre febre amarela. A febre amarela também nós enfrentamos um surto de febre amarela no país em 2016 e 2017. Então o meu intuito aqui com essa aula hoje é falar um pouquinho sobre a epidemiologia dessas 3 doenças transmitidas então por mosquitos, para atualizar vocês a respeito então da distribuição e da frequência dessas doenças e das medidas de controle que têm sido empregadas para controlar ou até mesmo erradicar essas doenças, né? Lembrando que a erradicação dessas doenças é algo praticamente impossível, mas que é óbvio que o ideal seria conseguir erradicar essas doenças na nossa sociedade, né? Bom, primeiramente falando sobre a dengue, então. Primeiro, quem transmite a dengue é um mosquito chamado Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Então são essas 2 espécies principais. E no Brasil nós temos as 2 espécies, mas o principal vetor da dengue no Brasil é o Aedes aegypti. Apesar de termos Aedes albopictus no Brasil, o Aedes albopictus é um mosquito que não é tão bem adaptado quanto o Aedes aegypti ao ambiente urbano. E acredita-se que esse seja um dos motivos pelo qual ele não transmite a dengue aqui no Brasil. Tá? Mas ele é um mosquito que tem pouco estudo sobre ele nesse aspecto de transmissão da dengue na nossa sociedade, então a gente diz que ele é também um mosquito negligenciado, porque não existem muitos estudos para poder realmente bater o martelo e falar, olha, a Aedes albopictus não transmite dengue no Brasil, tá? Mas ao que se sabe, o que se pode dizer com certeza é que o vetor da dengue no Brasil, por enquanto, é apenas o Aedes aegypti, ok? E o Aedes albopictus, então, ele se adaptou muito bem em outros lugares, né, do mundo, como por exemplo em vários países asiáticos, e ele é o principal vetor da dengue nesses países. Esses 2 vetores, eles são bem parecidos, esses 2 mosquitos, tá? Eles têm semelhanças e diferenças morfológicas. Então, como semelhança morfológica, nós podemos destacar, por exemplo, essas manchas brancas aqui, então,
nas patas articuladas dos mosquitos. Então, ambos têm essas manchas brancas. No entanto, é nítido aqui, ó, tem uma diferença nítida entre essas duas espécies. No Aedes albopictus, aqui no tórax, a gente observa a presença de uma lira, a gente chama isso aqui de lira, tá? Então, morfologicamente, o tórax do Aedes aegypti é diferente do Aedes albopictus, que tem apenas essa listra aqui no meio, olha. É bem diferente, então é uma diferença nítida que você, assim que você observa essas duas espécies de perto, você já de cara consegue determinar se ela é Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Bom, como se dá a transmissão do vírus da dengue? Ela é através do mosquito, como eu acabei de dizer, mas ela pode ser tanto horizontal quanto vertical. Horizontal significa que o mosquito vai picar uma pessoa contaminada e vai depois picar uma pessoa saudável e vai transmitir o vírus para aquela pessoa saudável. Então essa transmissão ela é dita horizontal. A transmissão vertical é aquela que acontece de mãe para filho. Então no caso é quando o mosquito ele já oviposita ovos que estão infectados com o vírus da dengue, ou seja, aquele ovo que a larva que vai sair que vai eclodir daquele ovo e a fêmea que vai emergir daquela pupa, ela vai transmitir posteriormente o vírus sem necessidade de picar uma pessoa contaminada e transmitir para uma pessoa saudável. Então essa transmissão ela é dita vertical ou transovariana, tá? Porque já ocorre então de mãe para filho. Bom, com relação aos números de casos de dengue no mundo, são notificados mais de 100 milhões de casos, isso no mundo todo, ok? E esse número, gente, ele está subestimado, porque acredita-se que ele possa chegar aí até 600 milhões de novos casos, tá bom? Porque existe subnotificação. O que é subnotificação? É quando esses casos eles não são notificados. Então a gente acredita que o número seja 100 milhões, mas existem várias pessoas que são contaminadas e que não entram nos dados epidemiológicos, né? Então, se essas pessoas não são notificadas, nós não ficaríamos sabendo, né, desses novos casos. Então, é uma estimativa aí, que são 100 milhões de casos, mas estima-se aí que pode chegar a um número altíssimo aí, de 6 vezes maior do que esse número aí, tá? Então, para vocês verem como a dengue é um problema sério no mundo todo, são 100 milhões de novos casos notificados, tá? E uma grande, vamos dizer, vantagem é que a dengue, a taxa de letalidade dela, ela é baixa. Então a mortalidade da dengue ela é baixa, mas a morbidade da dengue ela é alta. Morbidade, então, são os casos de pessoas doentes, ok? Então, novamente, a dengue é uma doença com morbidade alta e mortalidade baixa, ok? E existem 5 tipos diferentes do vírus. Então, esses tipos a gente pode chamar eles também de sorotipos, ok? Então, são 5 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 e DEN5. O mais comum no Brasil é o DEN3. Então, para fazer aqui um breve panorama da dengue aqui no Brasil, ela chegou inicialmente no Brasil em 1986, foi a dengue do tipo 1, então sorotipo tipo 1. Depois, mais tarde, chegou o sorotipo tipo 2, em 1990. Em 2000 chegou o tipo 3, em 2010 o tipo 4, em 2015 o tipo 5 ainda não chegou no Brasil. Então, até o momento, pelo que se sabe, o tipo 5 ainda não chegou no Brasil, ok? O tipo mais frequente é o dengue tipo 3 e o mais raro é o dengue tipo 4. No entanto, isso muda de acordo com os estados e mesmo dentro dos estados. Então, por exemplo, se você pegar aqui uma figura do estado de Minas Gerais, nós vamos observar aqui claramente, como aqui tem mais vermelho, né, que o sorotipo do tipo 2 ele é mais comum no estado de Minas Gerais. Ah, professora, mas você falou que o tipo mais comum de dengue no Brasil era o tipo 3. Sim, mas não em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o tipo mais comum é o dengue tipo 2. Então, o tipo 2 e o tipo 3, eu diria que são os mais frequentes aqui no Brasil, tá? E lembrando que os agravos e a gravidade da dengue, ela tem aumentado com o passar dos anos.
Isso por quê? Porque todos esses tipos, gente, de dengue, eles podem evoluir para uma dengue hemorrágica, tá? Então, uma pessoa que adquiriu um tipo de dengue, um tipo de sorotipo, ela não vai adquirir esse mesmo sorotipo se ela for picada novamente pelo mosquito infectado. Só que ela pode adquirir um novo sorotipo. E quando ela adquirir esse novo sorotipo, ele tende a vir de uma forma muito mais virulenta. E é por isso que a dengue acaba evoluindo para a dengue hemorrágica. Como com o passar dos anos, um número maior de pessoas tem tido dengue, quando essa pessoa ela é exposta novamente a um novo tipo viral, a chance dela desenvolver dengue hemorrágica é mais alta. Então, com isso, a gravidade da doença tem aumentado também com o passar dos anos. Ok? Então, à medida que o tempo passa e uma quantidade maior de pessoas vai sendo infectadas pelos sorotipos, fica mais sério ainda o problema da dengue dentro daquela sociedade. Bom, como a gente vai falar aqui então, eu vou falar mais do estado de Minas Gerais, ok, pessoal? Com relação aos casos prováveis de dengue, existe um padrão aqui muito interessante. Então, aqui nessa tabela, eu estou mostrando aqui os dados de dengue que eu peguei lá do boletim epidemiológico de monitoramento de dengue, chikungunya e zika. Isso aqui vocês podem facilmente obter no site do Ministério da Saúde. Basta entrar lá no site do Ministério da Saúde e digitar lá boletim epidemiológico de monitoramento, que você vai conseguir ter acesso a vários boletins epidemiológicos, não apenas dessas doenças aqui, tá? Tem de várias outras lá. Então eu peguei aqui para vocês só essa tabelinha da dengue, que vai mostrar o panorama, então, a epidemiologia da dengue nos anos de 2010 até 2019. Tem um padrão bem interessante aí, ó, que de cara você já consegue perceber aqui no número total de infectados, de casos prováveis, tá? Que nos anos de 2010, 2013, 2016 e 2019 houve um boom no número de casos, olha aqui. Então, nós podemos dizer que a dengue, ela teve 4 grandes epidemias aqui dentro do estado de Minas Gerais. No ano de 2010, 2013, 2016 e 2019. Coincidentemente, de 3 em 3 anos, correto? Outra coincidência aqui no gráfico. Se a gente observar os meses dos anos, todos eles, o número de casos ele foi maior nos meses de fevereiro, março, abril. Olha só. Por quê? Porque é no período chuvoso que o mosquito consegue se proliferar com bastante sucesso e também nos meses quentes, e com isso a taxa da dengue vai aumentando com o passar do tempo. E aí tem um boom de casos então no verão, mais especificamente no final do verão. Bom, então uma outra coincidência. No entanto, gente, essas coincidências elas têm nomes, tá? No caso dos meses do ano, a gente pode dizer que a dengue é uma doença sazonal, porque ela ocorre sempre nesses meses específicos do ano. Então ela tem uma distribuição sazonal, que é de acordo com as estações do ano, que é quando? No final do verão. E ela é uma doença cíclica. Então a gente tem epidemias que parece que acontecem em ciclo, olha bem. Então realmente a dengue ela tem esse perfil epidemiológico bem interessante, que é um perfil epidemiológico que demonstra que a doença é sazonal e é cíclica. Então, isso é muito importante, gente, porque se você sabe que a doença é cíclica, que de 3 em 3 anos você vai ter um surto, vai ter uma epidemia, você começa no ano anterior, né, no período que antecede então essa epidemia, a delimitar alguns planos de ação para o controle da doença, para não ter esse boom de casos. Então, aí demonstrando, então, inclusive, a importância do estudo da epidemiologia das doenças. Bom, para exemplificar aqui para vocês, eu tirei um print do site, então, do Ministério da Saúde, coloquei aqui, inclusive, o link para acesso completo à publicação, para quem tiver interesse, ok? Mas, basicamente, para obter um boletim epidemiológico, você tem que digitar, então, aqui, www.saude.gov.br, você vai entrar, então, dessa forma no site do Ministério da Saúde e você vai ter acesso aos boletins epidemiológicos a partir desse link aqui, ó. Então,
aqui, no caso, quando eu digitei aqui esse link, a página inicial aqui me mostrou uma matéria interessante, olha. Me mostrou os dados obtidos em 2019 a respeito do aumento de casos da dengue no país. Então, aumentou em 149%, veja bem. Então, é aquilo que a gente falou, aquilo que eu falei no slide anterior, que o número de casos em anos epidemiológicos ele tende a subir drasticamente, né, como nós observamos aí na tabela que eu acabei de mostrar. Bom, então aqui você clica aqui em boletins epidemiológicos e você vai ser direcionado então para a página dos boletins epidemiológicos e você aqui nessa página vai ter acesso a vários boletins, inclusive aqui no caso você tem o panorama aqui do coronavírus. Então toda semana esses dados são atualizados pelo Ministério da Saúde e são disponibilizados aqui no final do mês, todos os boletins, tá? Então quem tiver interesse, digita lá no site do Ministério da Saúde, que vai ter um panorama geral então de outras doenças também, da distribuição de outras doenças, ok? Agora nós vamos entrar então na discussão do próximo vírus, da próxima doença, que é a Zika, que é uma doença provocada então por esse vírus Zika, que no Brasil é um vírus novo, mas ele foi isolado em 1947 na floresta Zika, na África, e foi isolado inicialmente então em primatas, tá? Macacos. E em 2014 foi a primeira vez que ele foi encontrado no Brasil, 2014, 2015, e acredita-se que ele tenha entrado no Brasil na realidade em 2014, durante a Copa do Mundo, ou teve também um campeonato de remo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente falando, que pode estar relacionado então com o aparecimento do Zika, porque vários estrangeiros vieram para cá, de várias partes do mundo, e provavelmente alguém infectado chegou aqui no Brasil então para uma dessas competições mundiais, e o mosquito Aedes aegypti então acabou picando essa pessoa contaminada e picou depois uma pessoa saudável, brasileira, e com isso começou então o ciclo de transmissão de Zika aqui dentro do Brasil. Bom, como é que é a transmissão do vírus Zika? Bom, ocorre então através da picada do mosquito. O mosquito ele pica primeiro uma pessoa contaminada e depois ele pica uma pessoa saudável. E com isso ele transmite então o vírus dessa pessoa contaminada para uma pessoa saudável. No entanto, essa transmissão então ela é dita horizontal, né, que é a mesma que eu disse lá da transmissão da dengue, mas existe também a transmissão vertical, que é essa transmissão que ocorre então quando a mãe passa para o filho, ou a transmissão sexual, não ocorre na dengue, tá? Mas isso aqui é uma novidade do Zika, que pode ser transmitido também, o vírus Zika pode ser transmitido também através do contato sexual, tá? Da relação sexual então, entre duas pessoas. Então não é apenas vetorial que ocorre a transmissão do vírus Zika. Bom, em 2017 o Brasil saiu do estado de emergência, mas novos casos continuam sendo notificados. No entanto, de forma bem menos acentuada do que observado em 2015 e 2016. E em 2019, pode-se dizer que o Brasil saiu, então, do estado de emergência para a doença, tá? E o Ministério da Saúde registrou apenas 1.462 casos prováveis da doença, mas foram confirmados apenas 72. Ou seja, isso é uma boa notícia, né, com relação à distribuição da doença. E trouxe aqui para vocês um gráfico mostrando o que está acontecendo então com relação ao Zika aqui no Brasil. É esse panorama epidemiológico. Então aqui na primeira figura, vou aumentar aqui, só para vocês conseguirem visualizar melhor, que em 2015, quando foi inicialmente notificado o vírus Zika no Brasil, houve um boom de casos em 2016, 2017, 2018 e em 2019 agora o número de casos começa a cair. E eu queria mostrar muito essa figura aqui
durante a aula de hoje, porque tem se falado muito na televisão sobre a curva epidemiológica do coronavírus, né? Nós estamos enfrentando agora uma epidemia de coronavírus, está todo mundo falando aí do pico da curva epidemiológica. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o pico da curva epidemiológica do Zika. Então, para toda doença, pode-se desenhar uma curva epidemiológica que vai mostrar, então, aí esse aumento acentuado no número de casos, que ele vai atingir um patamar e depois vai começar a cair. Então, agora, em 2019, veja bem, após 4 anos, foi que a curva começou a cair. Então, a gente acredita que, obviamente, para o coronavírus, né, como o contágio ele é muito acelerado, que essa curva ela é alcançada mais rapidamente, né, ou seja, não vai demorar 4 anos para atingir o pico da curva do coronavírus, são apenas alguns meses, e depois começa a cair de novo. Mas para o Zika, então, olha, uma boa notícia é que agora o número de casos está começando a cair e que a doença saiu, o país saiu da emergência com relação a essa doença, tá? Aqui só para mostrar uma outra figura, então, a respeito do número de casos notificados, que foram 72, né? 72 pessoas, então, foram notificadas como positivas para o vírus Zika. E vou mostrar aqui a distribuição, então, em cada semana epidemiológica de notificação. Então, como eu expliquei lá no início, ó, toda semana o Ministério da Saúde disponibiliza os casos da doença e depois ele elabora um documento com esses casos semanais, mensais e por ano, tá? E disponibiliza lá no site do Ministério da Saúde através do boletim epidemiológico. Então, aqui mostrando que a distribuição, olha, entre os meses e as semanas epidemiológicas, ela não é constante. Então, não é uma distribuição sazonal, por exemplo, como a dengue, tá? É só para exemplificar isso aqui para vocês. Bom, pessoal, por último, vamos falar sobre a febre amarela. O surto de febre amarela que aconteceu aqui no Brasil em 2016 e 2017 foi um surto completamente diferente dos observados anteriormente aqui no Brasil, tá? O ciclo que anteriormente acontecia aqui no Brasil de febre amarela, ele era provocado pelo vetor Aedes aegypti. Então, o mosquito que transmitia a febre amarela no Brasil era o Aedes aegypti. No entanto, o surto que nós tivemos em 2016 e 2017, ele não foi provocado pelo mosquito Aedes aegypti. Ele foi provocado por mosquitos de hábito silvestre, tá? Que é o mosquito Haemococcus, do gênero Haemococcus, e o mosquito do gênero Sabetes. Então, a gente pode dizer que a febre amarela ela tem tanto o ciclo urbano quanto o ciclo silvestre, porque os hospedeiros eles são diferentes, tanto o hospedeiro intermediário quanto o hospedeiro definitivo, tá? Então, existem esses dois tipos de febre amarela que têm vetores diferentes e distribuição, então, diferentes dentro do ambiente, tá? E aí, um ponto muito importante que a gente não pode se esquecer aqui é que o homem ele começou a ser infectado por esses mosquitos de hábito silvestre. Então, nós vimos aí, quando teve o surto de febre amarela no país, que todas as pessoas infectadas, elas tinham tido contato com o ambiente silvestre, elas tinham ido para parques, parques ecológicos, tinham feito algum tipo de atividade perto de matas, tá? E foi por isso que eles foram infectados com a febre amarela silvestre, ok? Então, isso é importante porque um dos motivos pelo qual esses hospedeiros eles começam a adentrar no nosso ambiente urbano é porque está havendo uma degradação ambiental do local de reprodução e desenvolvimento desses hospedeiros. Então, a partir do momento que você degrada o ambiente deles, eles têm que se adaptar a novos ambientes e eles começam a se aproximar, então, do ambiente urbano, tá? Então, isso aí é o maior exemplo que nós temos de que a degradação ambiental, ela favorece, então, o aparecimento de novos vetores e novas doenças dentro da nossa sociedade. Então, gente, só para exemplificar aqui para vocês, o Aedes aegypti, ele é responsável pela transmissão da febre amarela urbana e os mosquitos dos gêneros Haemococcus e Sabetes são responsáveis pela transmissão da febre amarela silvestre, então em ambientes silvestres.
E agora isso aí está se misturando, porque o hemagogos e os sabetes, eles estão se adentrando, então, no ambiente periurbano, né, se adaptando ao ambiente periurbano e conseguindo ter contato aí com o homem e transmitir o vírus para o homem também. Bom, assim como a dengue, a febre amarela também tem sazonalidade, ou seja, tem determinadas épocas do ano que ela é mais frequente do que outras. Então, a maioria dos casos acontece entre dezembro e maio, ou seja, nos meses chuvosos também, no verão. E epizootias de maior escala são observadas em intervalos de 5 a 10 anos. Então, primeiramente, o que é epizootias? Epizootia é epidemia que acontece dentro do ambiente silvestre. Então, a epidemia que acontece com os primatas, ela é chamada de epizootia. Então, quando começa a acontecer um aumento no número de casos de primatas mortos, é um indício de epizootia no ambiente silvestre, tá? E essa epizootia, ela acontece então em intervalos cíclicos de 5 a 10 anos. Então, a gente pode dizer que, assim como a dengue, a febre amarela é uma doença sazonal e cíclica, tá? E é importante frisar aqui, então, ó, que esse tripé entre vetor, vírus e hospedeiro, ele é necessário para que a doença continue circulando dentro daquela população, tá? Seja a população de animais, populações de seres humanos. Então, para que nós tenhamos febre amarela circulando, a gente precisa ter o vetor, né, o silvestre, no caso, precisa ter o vírus da febre amarela e precisa ter o hospedeiro, que é o primata não humano e agora o primata humano, né? Aqui, gente, no caso, eu peguei para vocês uma figura para mostrar a distribuição atual do número de casos de febre amarela no estado de Minas Gerais, tá? Então, só para exemplificar aqui, ó, o número de casos confirmados de julho de 2019 até dezembro, apenas um caso foi confirmado. Isso é uma notícia muito boa, né? No entanto, existem ainda alguns casos em investigação, como a gente pode ver aqui em azul. E casos descartados são aqui exemplificados em cinza. Bom, aqui no caso o período sazonal ainda está em aberto, né? Nós estamos aqui, ó, no mês de abril, então muito provavelmente o governo ainda vai lançar então esses dados aqui do boletim epidemiológico. Mas já é uma boa notícia saber que a incidência de febre amarela no estado de Minas Gerais caiu. E é importante frisar também por que ela caiu, gente, né? A gente não pode deixar de lembrar que a febre amarela tem vacina. Então, para contornar esses surtos de febre amarela no Brasil, é muito mais fácil quando se tem uma vacina para determinada doença, né? Que é o caso da febre amarela. Então, com certeza, um dos responsáveis pelo controle dessa doença hoje, a febre amarela no Brasil, é a existência da vacina. E a maior parte da população já está imunizada, então o número de casos, obviamente, tende a cair, tá? Então, o ideal é que para todas as doenças vetoriais se tenha uma vacina, mas isso é um desafio e tanto, né? Que é o caso aí da dengue, que é uma vacina que já está em elaboração aí há muitos anos e ainda não foi elaborada. Com relação a isso, só para falar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão da vacina, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina para dengue, já tem também alguns anos, em parceria com um instituto francês, e essa vacina já está em fase final de elaboração, eles já estão em fase de teste final já, e a gente acredita que logo logo nós vamos ter aí uma vacina para dengue, que vai ser assim um grande alívio, né? E agora então, gente, eu quero fazer uma ponte entre o surto de febre amarela com a queda das barragens. É curioso pensar que em 2015 nós tivemos aí um dos maiores desastres ambientais, ou crimes ambientais, né? Eu acho melhor dizer dessa forma, que foi a queda da barragem de Mariana, que devastou, né, uma área assim, gigantesca, foi enorme aqui, o dano ambiental que foi ocasionado. Aqui vocês estão vendo então a barragem, como ela era antes, e aqui como ela ficou depois que ela foi rompida, e simplesmente aqui, ó, degradou esse ambiente todo, essa lama foi esparramada aí por todos os lados, acabou com vegetação,
com predadores naturais, com vários animais, né? Peixes, mamíferos, e inclusive atingiu a população que morava aqui no entorno. Tá? Então, as consequências disso são várias, e eu quero falar de algumas, porque essas consequências elas podem estar diretamente relacionadas com o surto de doenças, como por exemplo da febre amarela. Vai estar relacionado com o surto de várias doenças, mas a febre amarela é o que eu quero colocar ênfase aqui agora, tá? Visando discriminar melhor, então, quais seriam essas consequências, a Fiocruz elaborou, então, uma avaliação preliminar sobre os impactos que teriam essa queda de barragens na saúde, tá? Então, nesse relatório, ela fala sobre vários problemas, né, que essas pessoas estão tendo que lidar no momento, nessas áreas do entorno aí da queda da barragem, e que podem estar associados, então, com surtos de doenças. Então, dentre esses problemas, por exemplo, a gente pode citar o armazenamento e abastecimento de água, que obviamente não é mais o mesmo do que era antes e que está todo comprometido, a existência da eliminação de predadores e hospedeiros naturais. Aí a gente pode colocar em destaque aí claramente os macacos, né? Que os macacos, então, por exemplo, no caso da febre amarela silvestre, enquanto eles estão só dentro da área silvestre, eles não causam problemas para nós, seres humanos, mas a partir do momento que você degrada esses hospedeiros naturais, os mosquitos eles precisam buscar outros hospedeiros, então eles saem do ambiente silvestre e vão para o ambiente urbano, tá? Dentre outros predadores importantes, né, de mosquitos, por exemplo, que são também eliminados, você promove um aumento de pessoas em um mesmo local, então começa a acontecer a aglomeração de pessoas em abrigos, obviamente, porque elas estão desabrigadas, elas ficam todas amontoadas no mesmo espaço, né? E isso, se você pensar com relação às doenças, qualquer doença, né, contagiosa, ela se dissemina mais rapidamente. Você tem também o processo de vigilância sanitária dificultado, porque os agentes de saúde eles não conseguem mais ter acesso ao local. Existe uma mudança de hábitos de todas as pessoas daquela população. E é importante frisar aqui também que todas essas áreas que foram devastadas aí pela barragem, elas são já consideradas áreas endêmicas de várias doenças, como por exemplo esquistostomose, dengue e leptospirose. Que as três, aqui no caso, são doenças contagiosas que são transmitidas quando não existe armazenamento de água adequado e saneamento básico, né? Então, todos esses problemas eles vão provavelmente contribuir aí para o aumento do número de casos de várias doenças contagiosas e doenças contagiosas, no caso, transmitidas por vetores também, que a gente chama aqui de doenças vetoriais, né? Então, gente, eu deixei aqui para vocês o link e vou colocar esse link também no campus virtual sobre um boletim epidemiológico disponibilizado recentemente pelo Ministério da Saúde. Então eu baixei ele lá, no mesmo site que eu mostrei os demais, e eu coloquei o link lá para vocês no campo virtual.